Oi, gente, boa noite. E aí, como é que tá essa semana? Tudo bem? Graças a Deus aqui tudo jóia. Foi bom que domingo nós matamos a saudade, não foi? Gente, foi incrível aquele culto domingo. Louvor, palavra, oração, consagração, aquele clima gostoso já aqui na igreja, isso foi muito bom. Nós estamos muito felizes. Mesmo ainda um pouco distantes, né, fisicamente, nós estamos firmes e fortes espiritualmente. Hoje nós temos uma noite especial na Escola da Fé, nós vamos avançar muito em fé, mas eu quero te dar os avisos, né, para você saber o que está acontecendo. Bom, o primeiro aviso é das nossas redes sociais. Eu sei que você está aí nos acompanhando, mas seria muito importante também você compartilhar, deixar lá aquele like, né? Mandar para os seus amigos, para os seus parentes, os nossos links, para que eles possam acompanhar também as nossas ministrações. Nós estamos aí fazendo um jejum muito gostoso, já passamos aí por 2 semanas, estamos na 3ª semana, essa semana é jejum de café e refrigerantes. E não sei você, mas deixar de tomar aquele cafezinho, principalmente o mineiro, né? A gente está tendo que se reinventar, tomar suco, tomar chá, enfim, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Vem com a gente aí nessa campanha dos 40 dias de jejum e oração. Não se esqueça de orar nos 3 horários, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Para um pouquinho aquilo que você está fazendo e entre conosco nessa oração, tá bom? Fora isso, eu já quero deixar o nosso aviso aí para domingo que vem. É o nosso domingo de Páscoa, dia 12 de abril. E este feriado, ele tem um significado muito especial para nós cristãos, não é verdade? Nós deixamos de fazer a ceia antes de ontem, no domingo que passou, para fazer excepcionalmente no segundo, na Páscoa. A gente sabe que a Páscoa é uma celebração máxima, é a ressurreição de Jesus Cristo, e nós vamos fazer uma noite incrível. Também vai ser ao vivo, nos mesmos moldes que nós fizemos o culto domingo passado, às 18h30, 6h30, domingo que vem. Você vai entrar lá no Facebook, na nossa live, mas você vai preparar lá uma porção de pão, você vai preparar lá um suco de uva, e nós vamos ministrar a ceia aqui, e você vai fazer a ceia aí na sua casa com a sua família. Gente, vai ser muito lindo, e eu espero que você dedique esse momento, esse espaço, exatamente para essa celebração máxima do corpo de Cristo, tá bom? Eu quero ainda falar a respeito da nossa generosidade. Nós, mês passado, no mês de abril, nós batemos o recorde da entrega de cestas básicas e de doações. Mas nós queremos que abril seja o nosso melhor mês, e nós vamos trabalhar para isso. Nós já temos vários irmãos já fazendo as suas doações de cestas, nas primícias, e nós também já temos recebido transferências bancárias de ofertas e dízimos. Se você ainda não fez, não deixe de fazer. É importante a sua fidelidade, a sua generosidade para com Deus e para a nossa família. Assim como aí na sua casa você está mantendo em dia os seus compromissos, a igreja também ela precisa de caminhar em retidão e manter os seus compromissos em dia, tá certo? Eu quero contar com você. Se você quer fazer o seu dízimo, a sua oferta, você pode transferir para a conta bancária da igreja, que está logo aí, você está vendo aí os caracteres, a conta da Caixa Econômica Federal. Se você quiser contribuir com a cesta básica, você deve me procurar no privado. Eu vou comprar essa semana as cestas, o valor é de R$58 a cesta básica, porque nós estamos comprando uma cesta melhor, tá? Ela vai com um açúcar de 5 quilos, ela vai com 2 cafés, 2 macarrões, ela vai com um pacote de açúcar também de 5 quilos, ela é melhor do que a que nós estávamos comprando por 48, subimos R$10 e estamos entregando algo melhor para os irmãos, tá bom? Venham conosco nessa noite, vamos crescer em fé. Pastor Ezequiel, eu tenho o privilégio de encontrar esse homem toda semana, olha que bom, olha que bom, toda semana nós estamos juntos. Gente, eu estou morrendo de saudade, eu estou doido para ir encontrar com vocês, mas em breve nós vamos encontrar fisicamente. Com certeza. Não é verdade? Vamos orar, abençoar esse povo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, ó Deus, nessa noite de avanço de fé,
Senhor, nós estamos firmes nas suas palavras. Senhor, nós estamos firmes nas suas promessas. Senhor, nós caminhamos em fé, nós estamos crescendo. Ó Pai, Senhor, neste momento, Senhor, que nós estamos, ó Deus, guardados dentro dos nossos lares. Ó Pai, nós mantemos uma conexão, Senhor, nós mantemos, ó Pai, os nossos pensamentos em Ti, meditação na Tua palavra, colocando esta palavra em prática, descansamos no Senhor. Ó Pai, fale conosco. Ó Pai, para o Senhor não há impossibilidades. Por isso, Senhor, nessa noite nós recebemos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós avançamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor, Deus te abençoe. Amém. Vamos Amém. para mais uma noite maravilhosa. Vamos embora, vamos, Então, vamos tá Escola bom. da Fé. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia, maravilha. Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor. Que bom, mais uma vez, nós estamos aqui juntos na Escola da Fé, crescendo em fé, crescendo na palavra. Que bom você estar conosco aqui, mais uma vez também nessa série de mensagens. Nós estamos falando sobre é impossível, mas Deus pode. Já falamos sobre saúde, já falamos sobre finanças, falamos sobre sonhos, e hoje o Senhor tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração também. Nós vamos falar sobre profissão, carreira e estudos. O que o Senhor, o que Deus deseja para você, na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus estudos. O Senhor pode fazer a diferença na sua vida? Então se prepare aí para viver esse tempo, para receber essa palavra, para você avançar aí em fé conosco. Já quero deixar um texto com vocês aí. Salmo 127, versículo 1 diz assim, ó: a não ser se o Senhor edificar a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Com esse texto eu quero iniciar essa mensagem dizendo que o Senhor precisa estar na sua vida, na sua carreira, na sua profissão, nos seus estudos. Se o Senhor não estiver construindo, se o Senhor não estiver edificando, se o Senhor não estiver guardando a sua vida, a sua profissão, os seus estudos, inútil será procurar crescimento, prosperidade. Então nós desejamos e nós queremos que Deus esteja conosco. Nós devemos manter uma expectativa daquilo que o Senhor fará em relação à nossa vida financeira, em relação à nossa vida profissional, em relação à nossa vida estudantil, em relação à carreira que nós estamos construindo, porque Deus, Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, e dentro desse propósito eterno do Senhor, envolve a nossa vida profissional, a nossa vida estudantil e também a nossa carreira. Quero te lembrar aqui que Daniel, no tempo do exílio, que o povo de Israel, ele sofreu uma derrota, e eles foram para a Babilônia, e eles foram exilados. Daniel se sobressaiu, por quê? Porque Daniel, ele era estudioso, Daniel era inteligente, então ele vai ter uma função, ele vai ter cargos lá na Babilônia. Por quê? Porque ele era um rapaz estudioso e, claro, Daniel contava com Deus, ele contava com o poder de Deus sobre a sua vida. Claro que Daniel, ele tinha sobre ele um propósito, uma missão de Deus na vida dele, então ele cumpriu isso através de Deus. Então quero falar sobre profissão, sobre carreira e sobre os estudos, para você se preparar para o seu futuro. Isso mesmo, você precisa se preparar para o seu futuro, para o dia de amanhã. Para isso, a primeira coisa que você precisa saber: qual é o seu valor? Assuma o seu valor. Nós vamos navegar e nós vamos estudar um pouco na parábola do homem rico. Jesus vai contar essa parábola. Nós vamos ler em Lucas capítulo 12, do 16 ao 23. O versículo 16 diz assim, ó: então lhes contou essa parábola. Jesus estava falando: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Veja bem, que Jesus, ele vai dar uma característica desse homem. Qual é a característica que Jesus dá desse homem? A terra de um homem rico. Esse homem, ele sabia quem ele era, qual era o valor que ele tinha. Você precisa saber o seu valor, porque você tem um valor inestimável. A sua identidade determina o seu
futuro. Olha que coisa linda. Você precisa saber quem é que você é. Por maiores que sejam as dificuldades, as lutas e as provações, elas não podem diminuir o seu valor, o seu tamanho, aquilo que você é em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que você precisa saber para que você tenha um futuro certo, um futuro próximo é: qual é o meu valor? Quem eu sou em Cristo Jesus? Qual é o valor? Qual é a identidade? Aquilo que eu vou assumir perante o propósito que Deus ele tem para a minha vida. Quando o povo de Israel chegou nas portas de Canaã, e Moisés, ele envia 12 espias para espiar aquela cidade. Então, de repente, eles voltam com relatórios negativos. A gente sabe bem da história, né, que 10 dos 12 espias voltaram com relatório negativo. Apenas Josué e Caleb falaram que eles podiam. Mas eu quero trazer o texto que o povo de Israel, diante daquela dificuldade, eles dizem assim: nós somos como gafanhoto aos olhos daqueles inimigos, mas aos nossos próprios olhos nós somos como gafanhotos. Então, diante daquela situação adversa, em que eles deveriam ter uma luta com os gigantes, uma luta que talvez eles não teriam condições de ganhar com a força do próprio braço, mas em Deus, na promessa de Deus, como Caleb creu, como Josué também creu, Caleb disse: não, se Deus falou, nós vamos entrar, nós vamos avançar, e nós vamos conquistar a terra prometida. Por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia o tamanho da promessa que ele tinha, e ele sabia qual era o seu valor. Então, a primeira coisa para que você melhore no seu futuro, a primeira coisa para que você tenha um futuro certo, é que você saiba qual é o seu valor, qual é a sua identidade, em que você está firmado, quem é que te prometeu. Então, primeira coisa, assuma o seu valor. Você tem um valor inestimável em Cristo Jesus. O Chris Vallotton diz assim, se falharmos em vermos a nossa grandeza, vamos falhar em nosso chamado. Se você não reconhecer quem você é, você não vai chegar em lugar algum. Então, primeira coisa, você precisa guardar muito bem um tesouro, uma palavra, uma promessa, uma identidade. Cristo que está dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você, e um propósito grandioso que Deus ele tem para você, através de profissões, através de estudo, através de carreira, através daquilo que você tem aí dentro. Então, você precisa saber qual é o seu valor. Você precisa saber qual é o tesouro que você carrega aí consigo, aí no seu coração. O que você está carregando? Quem você é? Qual é a sua identidade? O que você está fazendo? Quem é você? Qual é o seu tesouro? Você precisa saber, você precisa assumir os valores, você precisa se ver como Deus vê você. E Deus ele te vê como um filho amado, Deus ele te vê como um lavado, como um remido, como aquele que ele deu o próprio filho dele, o seu primogênito, o seu único filho que ele tinha, Jesus Cristo, para morrer, para resgatar você. Você tem valor diante de Deus e você precisa descobrir o seu valor. Próximo ponto é: expanda a sua capacidade de crer. Se o primeiro ponto, você precisa assumir quem que você é em Cristo Jesus, você precisa assumir o seu valor. O segundo ponto é: expanda a sua capacidade de crer. Lucas capítulo 12, versículo 17, aquele homem rico, ele pensou assim, ele teve uma boa colheita, a terra produziu bem. O primeiro versículo, Jesus vai estar falando isso. No segundo versículo, versículo 17, ele fala assim: e ele pensou consigo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. A baixa expectativa pode limitar o seu futuro. Então ele estava lá, ele tinha plantado, ele tinha uma terra, a sua terra produziu bem, e de repente ele falou assim: eu tive uma boa colheita, a minha terra produziu legal, mas o que eu vou fazer? Você precisa de expandir a sua capacidade de crer. Aquele homem, ele foi pego de surpresa.
Aquele homem, a sua terra produziu bem, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro e falou assim: e agora, o que eu vou fazer? Mas para isso nós estamos ministrando para você, para isso nós estamos aqui, para quê? Para que você expanda a sua capacidade de crer, para que você expanda, para que você aumente a sua capacidade de crer naquilo que Deus ele pode fazer em você e através de você. Não precisa ficar surpreso se Deus te levar a lugares altos, se Deus te levar a lugares que você nunca imaginou. Você precisa expandir, você precisa aumentar a sua capacidade de quê? Para que você tenha um grande futuro, é necessário que a sua visão seja maior que o seu presente. Para que você tenha um futuro grandioso, você não pode pensar apenas naquilo que você está vivendo. Não, isso aqui, como é que eu estou vivendo? O meu dia de hoje já está bom. Não, a sua visão, aquilo que você pensa para o seu futuro, precisa ser maior que o seu presente. Então dá agora uma analisada aí, para agora, dá uma refletida aí naquilo que você está vivendo hoje. Quais são as circunstâncias? Qual é o momento? Como você está vivendo na sua vida profissional, na sua vida estudantil ou na sua carreira? O que você está produzindo hoje? Então agora, expanda isso, aumente isso, comece a pensar maior, comece a pensar de uma maneira em que essas coisas vão falar assim: meu Deus, como diz o T.D. Jakes, né? Que isso te faça tremer as pernas com o futuro que você tem, com o futuro que Deus coloca no seu coração. Então você precisa agora aumentar a sua capacidade de crer. Por quê? Porque quem não se prepara para o crescimento constrói um fracasso. Quem não se prepara para crescer, quem não se prepara para ser grande, vai construir uma vida de fracasso. Por isso a palavra de Deus, ela vem a mim, a você nesse momento e fala assim: aumente a sua capacidade de crer, aumente a sua capacidade de crer naquilo que Deus fala. Paulo ele vai orientar a igreja, ele fala assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. Então Deus ele aumenta, ele tem poder para fazer. Paulo usa essa palavra, infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou pensa. Mas o princípio está onde? Naquilo que você está pedindo e naquilo que você está pensando. Então é necessário o quê? Que você aumente agora a sua capacidade de pedir, de pensar, de se preparar para o quê? Para o seu futuro. Então você precisa aumentar a sua capacidade de crer, de acreditar, de entender o que Deus está colocando na sua vida. Então eu quero te fazer uma pergunta: qual é a sua expectativa para o futuro? Qual é a sua expectativa para o dia de amanhã? Qual é a sua expectativa para o final pós essa crise aí, Covid-19, que nós estamos vivendo nesse tempo diferente? O que você está pensando para o segundo semestre de 2020? Qual é a sua expectativa? O que você está nutrindo? Como você está crendo em Deus para o final, para o segundo semestre desse ano? Então eu quero te convidar: aumente as suas expectativas. Sabe por quê? Porque a questão não é se Deus ele vai abrir a porta, mas a questão é se você vai estar preparado para entrar na porta que Deus vai abrir. Pensa nisso. Se Deus ele vai abrir a porta, a questão não é essa, é se você vai estar pronto, se você vai estar preparado, se você vai estar, já vai estar tudo ok para quê? Para entrar na porta que Deus vai abrir. Então nesse momento, ore ao Senhor, fale com o Senhor. Nesse momento, coloque aí a sua mão no seu coração, na sua cabeça e fale assim: Senhor, eu quero aumentar os meus limites. Assim como Jabes orou e falou assim: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe muitíssimo e que o Senhor aumente, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E nesse momento eu quero profetizar sobre você que o Senhor vai estar aumentando as suas fronteiras, o Senhor vai estar aumentando os seus limites, o Senhor vai estar abrindo agora no seu coração uma capacidade maior de crer através dessa palavra. Aumente as suas expectativas, porque Deus pode abrir a porta. É impossível, mas Deus pode. Mas a questão é se você vai estar preparado para viver aquilo que Deus tem para você. Então,
se prepare, aumente agora a sua capacidade de crer. Maravilha, então é justamente isso. Primeiro ponto, quero relembrar com você: assuma a sua identidade, assuma o seu valor, assuma quem você é em Cristo Jesus. Segundo ponto, aumente a sua capacidade de crer. Terceiro ponto, 3 agora, esteja disposto a fazer grandes renúncias. Conheço pouquíssimas pessoas que chegaram a lugares altos sem abrir mão de algumas coisas. Perguntado a Michael Jordan qual era o segredo do seu sucesso, e ele disse assim: depois que todo mundo vai para casa, depois que todo mundo para de treinar e todo mundo vai viver a sua vida, as suas circunstâncias, eu continuo aqui na quadra, treinando e treinando exaustivamente até chegar neste ponto. Então exige, o sucesso exige de mim, exige de você, que nós estejamos dispostos a fazer grandes renúncias. Então aquele homem rico, ele falou assim, depois que ele plantou, a terra produziu bem, e ele viu que ele precisava fazer alguma coisa, ele falou assim, então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. O crescimento envolve renúncia. Quem não renuncia ao ilegítimo, perde o legítimo. Então o crescimento, ele exige de mim, de você, que você abra mão, que você renuncie a algumas coisas. Você precisa fazer um OLX espiritual hoje, um desapegar hoje, de quê? De algumas coisas que não são legítimas na sua vida, elas são ilegítimas. Uma coisa ilegítima em você é o quê? Que você nasceu para ser pequeno, e do jeito que tá bom. Isso não vem de Deus, isso não vem da palavra, isso não é o Espírito Santo que está orientando você, e você precisa abrir mão disso. Sabe o que aquele homem rico falou? Ele falou assim: eu vou destruir os meus celeiros. Ele destruiu tudo. Ele falou assim: e agora eu vou construir celeiros maiores e vou guardar toda a minha colheita e todos os meus bens. Eu quero te convidar nesse momento a derrubar celeiros pequenos, a derrubar ideias pequenas, a derrubar pensamentos que não estão em linha com a palavra, que estão em linha com uma pequenez que não é de você. No primeiro ponto nós falamos que você precisa assumir o seu valor, que você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Então derrube os celeiros, renuncie agora aquilo que está te impedindo de viver as coisas grandes que o Senhor tem para você. A Bíblia fala em Jeremias que clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei o quê? Coisas pequenas e ocultas que você não sabe. É isso que a palavra diz? Não, a palavra diz que eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então você agora precisa abrir mão, renunciar celeiros pequenos. Você precisa abrir mão do saudosismo. Porque 1922 o Brasil funcionava dessa maneira, 1922 nós trabalhávamos desse jeito, que desse jeito, daquele jeito. Agora você precisa abrir mão de pensamentos antigos, um saudosismo que não te faz bem. Porque quando eu fazia assim, quando eu fazia assado, abre mão disso, isso está te prendendo. Derrube esse celeiro e fala assim: a partir de agora eu vou fazer dessa maneira, e vou fazer desse jeito, orientado pelo Senhor, orientado pela palavra. Eu quero te convidar, derrube agora alguns celeiros. Derrube, porque você vai construir celeiros maiores. Você precisa deixar para trás algumas coisas. O que você precisa deixar para trás? Pensa aí. Profissionalmente, na sua vida estudantil, pensa aí na sua carreira. O que você precisa deixar para trás? O que você precisa derrubar hoje? Aquele sonho de infância. Nossa, que quando eu sonhei que quando eu crescesse eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Meu querido, o Senhor está te chamando para coisas
maiores. O Senhor está te chamando para viver sonhos maiores, que você talvez não saiba, mas que está te impedindo celeiros pequenos. A capacidade de guardar e de armazenar pode estar pequena, e Deus está te chamando hoje para fazer uma renúncia. Destrua tudo aquilo que não está em linha com a palavra. Destrua tudo aquilo que o Senhor não te chamou para fazer, aquilo que só está te atrapalhando, e vá viver plenamente um futuro com o Senhor. Então, destrua agora aquilo que te impede. Chega de saudosismo, chega de ficar pensando que quando você era pequeno lá em Barbacena, você fazia desse jeito. Não, o Senhor te chamou para andar em novidade de vida. O Senhor te chamou para viver uma nova vida. A partir de agora, em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Paulo, ele fala assim, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus vai falar assim, que não se pega panos novos para se remendarem em roupas velhas. Não adianta ficar fazendo remendo. Deus não quer remendo, Deus quer renúncia. E agora, renuncie tudo aquilo que te impede de crescer. É o momento de você fazer uma grande escolha nesse momento. Destrua aquilo que é pequeno e venha para aquilo que é grande em Cristo Jesus. Para terminar, o Senhor, ele tem um compromisso com a nossa visão. O Senhor, ele tem um compromisso com a missão que nós temos, mas nós precisamos ter clareza naquilo. Aquele homem, ele fala assim, e direi a mim mesmo, depois de ter me preparado, depois de ter vivido essa boa colheita, ele fala assim, eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, olha o que Deus vai falar com ele: insensato, seu tolo, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Uma frase que eu gostei que diz assim, caminhões de mudanças não seguem cortejos fúnebres. Meu Deus. Caminhões de mudanças não seguem cortejos fúnebres. Sabe o que quer dizer? Quando você morrer, você não vai levar nada daqui. Quando você morrer, tudo isso vai ficar. E aquele homem falou assim, estou me preparando para quê? Para comer, para beber, para dormir, para se alegrar. Mas justamente a missão dele não era essa. E a sua missão também não é essa. Deus não está te chamando para isso. A sua missão com certeza não é só descansar, só comer, só beber, ou só dormir, ou só ser rico. Não, o Senhor, ele tem um propósito com aquilo que você faz. O Senhor, ele tem um direcionamento e ele conta com o seu talento, com a sua profissão, com a sua vida estudantil, com a sua carreira. Deus, ele tem um propósito nisso. Então não adianta ficar falando, agora eu vou sentar e agora é sombra e água fresca. Não, Deus, ele tem um propósito para você, e não só um propósito material, de coisas materiais, porque quando nós estamos falando sobre vida profissional, sobre carreira, sobre vida estudantil, eu tenho certeza que o Senhor vai te fazer uma pessoa de sucesso, mas você não pode esquecer que você tem uma missão, que você faz parte de um projeto de Deus, e que Deus, ele está te dando condições suficientes para que você cumpra o seu propósito. Se o Senhor, ele fizer de você um grande homem, um grande empresário, fizer de você uma mulher de negócios, fizer uma pessoa muito além do seu tempo, uma pessoa bem sucedida, não se esqueça que o Senhor, ele está te dando condição para que você cumpra o seu propósito. É isso, é para isso que o Senhor, ele faz grandes homens e mulheres bem-sucedidos. Para quê? Para que eles cumpram o seu propósito. Não adianta ser bem-sucedido, não adianta chegar no ápice onde eu queria, chegar onde o Senhor, ele tinha programado para mim, e esquecer de que eu tenho uma missão, que eu faço parte de um projeto de Deus para a minha vida, e que tudo que Deus tem falado comigo e com você hoje é que vai nessa jornada, vai nessa caminhada, chegue lá e não se esqueça de que você tem um propósito, não se esqueça de que você tem uma missão, não se esqueça de que Deus, ele conta com você. Deus, ele te dá provisão para que você torne as provisões dele em grandes realizações.
Deus ele nos dá provisões, mas as provisões dele vão se tornar grandes realizações em nossa vida. Então eu quero te dizer, é impossível, mas Deus pode. Deus pode fazer você chegar aos lugares que você tenha sonhado. Como? Aumente a sua capacidade de crer. Reconheça o seu valor. Aumente as suas expectativas em Deus. E eu tenho certeza que você vai viver plenamente aquilo que o Senhor tem para você. Essa é a Escola da Fé. Nós estamos na série de mensagens, é impossível, mas Deus pode. Eu tenho certeza que Deus ele vai te levar a lugares inimagináveis, mas Ele vai te levar pela sua confiança, pela sua crença, pelas sementes da palavra que Ele tem colocado no seu coração. Nesse momento eu quero orar com você, feche seus olhos aí. Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida, ó Pai, a nossa carreira profissional, ó Pai, estudantil, ó Pai, nós queremos colocar a nossa vida como um todo diante do Senhor, ó Pai, tenho certeza de que o Senhor, ó Pai, é o primeiro, ó Pai, a querer, a pensar e a planejar, ó Pai, boas coisas para cada um de nós. Então nesse momento, nós queremos assumir a nossa identidade no Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós queremos aumentar, ó Pai, a nossa capacidade de crer, ó Pai, e nós também, ó Deus, queremos renunciar, ó Pai, a pensamentos, ó Pai, renunciar, ó Deus, ó Pai, a alguns complexos, ó Pai, de pequenez, ó Pai, alguns complexos, ó Pai, que não estão em linhas com a Tua palavra, e nesse momento nós queremos abrir mão disso, fazer um OLX espiritual, desapegar, ó Pai, para vivermos, ó Pai, plenamente, ó Pai, uma vida abundante que o Senhor Jesus veio nos oferecer. Pai, então eu coloco cada um dos empregos, cada uma das provisões, das empresas, ó Pai, ó Deus, cada um dos sonhos, ó Pai, profissionais, estudantis, ó Pai, de uma carreira que os filhos do Senhor têm, ó Pai, eu quero, ó Pai, ministrar sobre cada um deles, ó Pai, ó Deus, ó Pai, crescimento, Pai, quero ministrar sobre cada um deles, ó Pai, que eles tenham, ó Deus, energia, ânimo, ó Deus, para seguirem nessa jornada, nessa trajetória, ó Pai, que vai chegar ao sucesso, que vai chegar às realizações, ó Pai, quando eles chegarem lá, ó Pai, eles vão se lembrar de um propósito, de um projeto, de uma missão que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai, eles vão cumprir o seu projeto, a sua missão, o seu chamado, ó Deus, para o louvor e honra do seu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, ó Pai, eliminar todo pensamento, ó Pai, de complexos, ó Pai, todo pensamento, ó Pai, ó Deus, de pequenez, Pai, todo pensamento errôneo, ó Pai, que não é do Senhor para nós agora, ó Pai, anulamos ele, nós renunciamos ele, ó Pai, dizemos, ó Pai, que temos expectativa, Pai, dizemos, ó Pai, que nós cremos, ó Pai, dizemos, ó Pai, que nós nos preparamos para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou e preparou para nós, ó Pai, que se tornou nosso direito e nossa herança como filhos amados de Deus. Nesse momento nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então essa é a nossa Escola da Fé. Nós estamos na série de mensagens É Impossível, mas Deus Pode. Semana que vem nós vamos falar sobre salvação, sobre Deus salvar as pessoas da sua casa, Deus salvar as pessoas da sua família. E te espero aqui mais uma vez na terça-feira que vem, às 8 horas da noite, nessa série de mensagens É Impossível, mas Deus Pode. E nós vamos avançar nessa mensagem. Fique com Deus, boa noite e a paz do Senhor.